Vamos voltar à questão da participação dos sindicatos. Da CAERN, o senhor falou. Pode voltar um Ok. Então, o sindicato da CAERN era um sindicato importante, porque era uma companhia que tinha muito peso político, digamos assim, no Rio Grande do Norte, em especial em Natal. E eu fui advogado que recriamos esse sindicato, evitamos intervenções do Estado autoritário. Então, todo o movimento sindical trabalhista no Rio Grande do Norte nós participamos ativamente. Em 82, eu fui candidato a deputado federal com já o PMDB. Nós participamos da criação do PMDB. É que os comunistas não eram legalizados, então nós tínhamos que aproveitar um partido que fosse legal. Recriamos aqui, ou criamos aqui, o PMDB. O PMDB, que tinha sido antes MDB, criado por Ulisses Guimarães. Então, o PMDB, nós fizemos aqui 2 dias de muita agitação. Veio Ulisses Guimarães, veio Marcos Freire, veio Cunha Lima, vieram vários líderes nacionais e nós fizemos comício em Natal, Ceará-Mirim, Açu e Mossoró. Ao lado de Agenor Maria, era um senador que foi eleito em 74 aqui pelo MDB, ao lado de várias lideranças estaduais, e nós fizemos essa caravana de fundação do PMDB no Rio Grande do Norte. Aí foi que houve a adesão do grupo Alves. Foi quando a Luísa, o Henrique e Garibaldi saíram da arena e vieram para o PMDB. Roberto Furtado era outra liderança histórica do MDB e do PMDB conosco. Odilon Ribeiro Coutinho. Então, eram lideranças muito importantes e nós nos juntamos a eles para fundar e dar força ao PMDB. Antes, o MDB se dizia que cabia dentro de um Volkswagen. Em seguida, o PMDB cresceu e se tornou uma força muito importante na história política do Rio Grande do Norte, liderado por Aloysio Alves, que tinha sido cassado, e seus familiares também, e com o retorno de Aloysio à política, houve essa comunhão, esse encontro de forças políticas, dando essa característica de oposição ao regime autoritário. Obrigado. Em relação aos recentes acontecimentos no mundo árabe, conhecidos como Primavera Árabe, o senhor vê alguma relação com a ditadura, com a vontade dos estudantes de querer se libertar do fascismo? O senhor vê alguma relação? A Primavera Árabe coincide com um momento importante, porque não foi nem um movimento, se diga, trabalhista nem estudantil, não, mas foi um movimento de jovens. Há uma tendência nova e o ser humano tem isso consigo. O ser humano, ele é insaciável, ele quer sempre mais, ele quer renovar, ele quer mudar, ele não... E aqueles sistemas autoritários, teocráticos do Oriente Médio, aquilo tinha que mudar. Já passaram quantas décadas e aquelas famílias potentadas, né, de marajás, de detentores do petróleo, com aquela riqueza toda, conservando um poder teocrático, autoritário, só podia terminar no que terminou. Portanto, ao primeiro impulso, aquelas famílias, aqueles poderes teocráticos foram ruindo. E começa no Egito, se espalha pela Síria, vai pela Líbia, enfim, contaminou todo o Oriente Médio. Então, o ser humano tem essa característica, não ia ficar eternamente aqueles regimes, né, dominados por grupos, por castas, não tinha sentido. Então, eu quero crer que ali não tenha nenhuma relação com o Brasil, não. É um movimento do ser humano. O ser humano ali, a juventude, as forças novas não podiam conviver mais com aquele estado de 40, de 50 anos, daqueles potentados, daqueles regimes altamente perversos, inclusive, porque eles concentram a riqueza em poucas famílias, enquanto que a maioria apenas participa, né, das sobras e das migalhas que sobram do grande banquete, daquela riqueza, daquela luxúria. Então, o Oriente Médio sofreu esse momento. A América Latina já passou quando
querendo ou não, nós saímos de uma era agrícola de 1930 e a América Latina viu a Revolução Industrial chegar no Brasil, de forma tardia, de forma diferente, mas chegou. Em 1930 foi feita no Brasil uma revolução que, em parte, se deva aos políticos populistas, como Getúlio, como Perón na Argentina, como Fulgêncio Batista em Cuba. Mas acontece que essa mudança revelou que a economia não era mais rural, era uma economia agora, a partir de então, urbana, e aí nós criamos Petrobras, Eletrobras, sustentáculo da economia moderna. Fizemos estradas, construímos estradas, a industrialização ganhou a importância maior dentro da economia mundial. O Brasil deixou de ser um mero exportador de agricultura para ser um país emergente já então no âmbito dos países industriais. Então veja você que essa revolução o Brasil sofreu. Houve uma mudança radical. As mulheres não votavam antes, passaram a votar em 30. A justiça do trabalho não existia, passou a existir depois de 30. A justiça eleitoral não existia antes. Antes era o voto bico de pena. O coronel que está aí na novela Gabriela Cave Canela decidia quem era eleito e quem era derrotado. A partir de 30, a justiça eleitoral aprimorou o processo democrático de escolha dos candidatos. Aí vem a ditadura de Getúlio, em 37, um período negro realmente nefasto no Brasil, de muita repressão, mas logo após, em 1946, você vai ter uma constituinte democrática que inaugura no Brasil uma das melhores constituições, uma das constituições mais liberais que o Brasil já teve. Inclusive com a participação do Partido Comunista liderado por Luiz Carlos Prestes. É verdade que logo após eles inventaram um pretexto qualquer e caçaram os comunistas, mas na Constituição de 1946 houve a participação efetiva de 12 deputados federais e de um senador eleito por todos os estados do Brasil, chamado Luiz Carlos Prestes, o famoso Cavaleiro da Esperança. Então, veja você que essa aurora da Primavera Árabe já ocorreu no Brasil. Só que lá, por uma questão, uma herança da Segunda Grande Guerra, aqueles estados que compõem o Oriente Médio foram criados artificialmente para assegurar petróleo à economia americana, à economia capitalista americana. Então, aquele modelo de estados criados artificialmente e entregue a famílias teocráticas, a famílias marajás daquela região, não podia prosseguir mais. A tendência era realmente o povo e a juventude, principalmente, fazer a sua revolução e tirar do poder aqueles e instituir uns regimes democráticos como nós estamos vendo no Oriente Médio. Obrigado. Vou voltar um pouquinho e a falar com a ditadura. O governo Médici é considerado até hoje o governo mais repressivo, mas também foi o governo ditatorial no qual o Brasil mais avançou, chegou até a ser a 10ª economia mundial. Você acha que o preço valeu ou você acha que nenhum preço paga a liberdade? A Revolução Francesa defendeu 3 pilares fundamentais no ser humano: a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Vamos tirar a fraternidade, vamos ficar com a igualdade e a liberdade. A Revolução Russa foi um dos movimentos mais expressivos da humanidade em 1917, que criou a União Soviética. Pois bem, 90 anos depois, o regime dos comunistas russos caiu com o Muro de Berlim. Simbolicamente, o Muro de Berlim. Acontece que a questão da liberdade não foi lá muito bem preservada pela Revolução Russa. É preciso reconhecer que é inerente ao ser humano a questão da liberdade. O outro ponto da Revolução Francesa, que não foi cultuado pela Revolução Russa, é a questão da propriedade. Quando você nasce, alguém diz meu filho, é meu. Quando a gente namora, diz minha namorada, o meu namorado, a minha escova de dente, a minha camisa. Então, é inerente ao ser humano o sentimento de propriedade. A Revolução Russa coletivizou tudo que era propriedade importante para o mundo econômico do Estado. Coletivizou. Instituiu o Partido Único.
A liberdade de você divergir, de você pensar, ficou restrita a um partido só. Então essas duas questões levaram à falência do modelo. Ele tornou-se um modelo altamente militarista. Ora, se você tem esses sentimentos que são inerentes à pessoa, ao ser humano, de liberdade e o de pensar, é necessário ver que hoje todo o mundo está preocupado através da internet, através da alta tecnologia, em expor seu pensamento, em debater o pensamento alheio, em ter liberdade de pensar e de agir. E, logicamente, a internet hoje é um veículo fundamental nessa grande transformação que está ocorrendo no mundo. Portanto, eu quero dizer a você que, dentro dessa sua última pergunta, foi sobre até o... Foi sobre o governo Médici, se vale a pena ou não... O governo Médici instituiu um modelo altamente repressivo de Estado, e aí vejam bem, não demorou 8 anos, não demorou 10 anos. É que essa questão da liberdade é muito forte. De repente, estava exaurido o movimento repressor. E aí, vejam bem a diferença. Enquanto no Brasil nós elegíamos, nós não, eles, os militares, elegiam generais de 4 em 4 anos, Pinochet passou sozinho durante todo o período ditatorial no Chile. E o Chile se transformou numa espécie de Londres da América do Sul. Enquanto que o Brasil era uma aparência. A economia tinha crescido, era a 8ª economia do mundo. Havia um ministro das finanças gordo chamado Delfim Neto que dizia: vamos crescer o bolo para depois dividir. O bolo cresceu para alguns,